Segundo o dicionário Treccani, colonização ideológica é um processo cultural e político através do qual instituições, organizações internacionais ou nações economicamente fortes impõem os seus próprios valores, modelos sociais e visões do mundo a povos ou culturas mais fracas, condicionando frequentemente a ajuda econômica à adoção das suas próprias agendas. Este conceito, esta expressão, entrou no debate público global, sobretudo graças às repetidas intervenções do Papa Francisco, que a utilizou para denunciar a tentativa de erradicar as tradições locais dos povos a favor de um pensamento único e globalizado. As principais características da colonização ideológica são: primeira, pressão econômica. A assistência financeira ou os empréstimos internacionais são por vezes vinculados à aceitação de reformas sociais, escolares ou legislativas específicas. Em outras palavras, os países são obrigados a fazerem reformas a nível da própria cultura, a nível da escola e das próprias leis para a adequarem aos acordos que eles vão assinar. Segunda característica, anulação das diferenças. O fenômeno tende a uniformizar a realidade e a cultura, criando o que o pontífice define como a globalização esférica, onde cada particularidade desaparece e fica só o global. Terceira característica, doutrinação juvenil. Os canais educativos e escolares tornam-se frequentemente os principais vetores para introduzir novos paradigmas culturais numa sociedade. Se perde, em outras palavras, o contacto com a tradição para a adequarem a ideias, a valores globalizados. Quarta característica, contraste com as tradições dos povos. Os valores tradicionais, a história local e os laços religiosos dos povos são vistos como obstáculos à modernidade e, consequentemente, marginalizados. O Papa Francisco, nos seus discursos, fala da teoria do gênero, fala das políticas demográficas e sociais, dos modelos de consumo que são exportados da Europa para o resto do mundo. O jornal Observatório Romano, do dia 28 de julho de 2022, traz na capa principal o tema da colonização ideológica que sufoca os valores dos povos. O cardeal Robert Sarah, a respeito a esta expressão, diz: colonização ideológica refere-se à imposição de valores, modos de vida e visões de mundos específicas de grupos dominantes sobre outras culturas ou indivíduos. Esse processo ocorre de forma sutil, substituindo as tradições e a identidade local por ideias padronizadas, muitas vezes com o objetivo de uniformizar o pensamento. Um cavalo de Troia nas relações União Europeia-África, o Acordo de Samoa. Para fundamentar o seu pensamento, o cardeal se refaz ao Acordo de Samoa. O que é então este Acordo de Samoa? O Acordo de Samoa é o mais recente instrumento jurídico de parceria entre a União Europeia e os membros da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico, que leva a sigla OEACP ou ACP, assinado no dia 15 de novembro de 2023. Este acordo substitui aquele de Cotonou, assinado em 2000. Neste instrumento legal, está escrito que o documento visa fortalecer a cooperação e o desenvolvimento sustentável de 79 países ao longo dos próximos 20 anos.
Com este instrumento legal, a União Europeia impõe a hegemonia dos seus interesses aos países do ACP, assegurando de forma neocolonial a exploração dos seus recursos, a fidelidade geopolítica, a renovação dos mercados e a perpetuação da dependência e do atraso estrutural dos segundos. O Acordo de Samoa mantém os mesmos princípios do primeiro, o Acordo de Cotonou, enquanto instrumento que enquadra as relações internacionais. Num contexto global crescentemente multipolar, a União Europeia tem desenvolvido novos instrumentos para assegurar que a sua posição geoestratégica global não sofra alterações. Exemplos destes instrumentos são os chamados Global Gateway e as suas promessas de fundos, usados como aliciantes e fatores de chantagem para que o máximo de países ACP se mantenha no círculo de influência da União Europeia. Ao regionalizar as relações com os países ACP, que assim deixam de funcionar como um único bloco, a União Europeia procura o seu domínio. Apenas mais um documento técnico de cooperação internacional. Mas segundo o cardeal Robert Sarah, esconde algo bem mais profundo. Falamos do Acordo de Samoa. Este acordo foi assinado em novembro de 2023 e é hoje o instrumento jurídico mais recente que rege a parceria entre a União Europeia e os países da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico, 79 países ao todo. Veio substituir o antigo Acordo de Cotonou, assinado ainda no ano 2000, e mantém, no fundo, os mesmos princípios de sempre. E é aqui que o cardeal Sarah levanta a voz. Segundo ele, muitos artigos deste acordo escondem uma ambiguidade deliberada na linguagem. Uma ambiguidade que se torna bem real no momento em que os países africanos se sentam à mesa para negociar cooperação com a União Europeia. Porque é precisamente nesse momento que surgem as pressões para que estes países alterem as suas próprias leis para as adequar às exigências de acordos como este. Mas o problema, dizem os analistas, vai ainda mais longe. Por trás da linguagem cuidadosamente calibrada deste instrumento, esconde-se uma lógica de dominação. A União Europeia, através deste acordo, garante a continuidade dos seus interesses, a exploração dos recursos africanos, a fidelidade geopolítica dos seus parceiros, a abertura constante de novos mercados e, no fundo, a perpetuação de uma dependência estrutural que remonta aos tempos coloniais. E então não é só um acordo de Samoa. Num mundo cada vez mais multipolar, a Europa tem vindo a criar novos instrumentos para não perder terreno geoestratégico. Os países signatários sofrem ambiguidade de linguagem. Diz o cardeal, nos documentos internacionais existem muitos termos ambíguos que não têm um igual significado para os dois interlocutores. Podemos continuar a entender-nos? As palavras que utilizamos, direitos humanos, dignidade, desenvolvimento, liberdade, saúde, gênero, família, significam ainda o mesmo para quem as pronuncia em Bruxelas, Estrasburgo, Kampala ou Conakry? Perguntou Sua Eminência. Muitos termos usados hoje nos documentos internacionais já não descrevem a realidade. Tornaram-se, disse, ferramenta de transformação cultural. Saúde sexual e reprodutiva muitas vezes significa acesso ao aborto. Igualdade de gênero pode significar a desconstrução da própria diferença entre homem e mulher. A União Europeia faz chantagem dentro do círculo de amigos para se manter no domínio.
A União Europeia impõe a hegemonia dos seus interesses aos países ACP, assegurando de forma neocolonial a exploração dos recursos. A perpetuação da dependência e do atraso estrutural. As chantagens chegam revestidas de realidades vivas como os direitos humanos, a solidariedade, a saúde sexual, a escola e outros bens sociais. Por exemplo, em nome dos direitos humanos nos exportam o aborto, a homossexualidade e outros males europeus. Neste contexto, alertou o cardeal Robert Sarah que muitos países africanos recebem pressões para modificar a sua legislação em matérias relacionadas com o aborto, a família ou a identidade sexual como condição para aceder a programas de cooperação ou financiamento internacional. Diz ele, quando se invocam os direitos humanos para impor categorias jurídicas alheias à nossa história, à nossa fé, à nossa cultura e à nossa visão antropológica, já não estamos perante uma cooperação entre iguais, sustentou Sua Eminência. Finalmente, acabamos de entender o que é a colonização ideológica e suas consequências na vida dos povos, sobretudo dos povos africanos.